Boa noite a todos, amigos, internautas do Facebook, seguidores aí da página Marcos Tosta Oficial. Muito orgulho. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto, teremos aqui o bate-papo com o consultor financeiro Aldo Ramos, um amigo de muito tempo, que tem na sua experiência, tem na sua expertise, nos seus conhecimentos, a parte das finanças. A gente vai aguardar um pouquinho aqui, enquanto eu compartilho essa... Andréa Freitas, boa noite, querida, tudo bem? Prazer em tê-la aqui, viu? Vou pedir aí para quem for entrando, viu, Andréa? Vai compartilhando com os amigos, que para poder essa live ter um alcance melhor e poder ajudar mais pessoas com as informações. Nós vamos aguardar aqui até as 8h05, quando nosso amigo Aldo Ramos vai entrar, ele que é administrador de empresas, pós-graduado em gestão estratégica e consultor em finanças. E hoje ele vai falar um pouco sobre o que fazer com o nosso suado dinheirinho em tempos de crise. E nós estamos vivendo uma crise causada pelo coronavírus. Então, Aldo hoje vem trazendo dicas para ajudar a gente a lidar com o nosso suado dinheirinho. Vamos aqui compartilhando. Quem for entrando aí vai compartilhando essa live para alcançar mais pessoas. A noite de quinta-feira está concorrida, porque muitas lives, muita gente boa aí produzindo conteúdo na internet, assim também como tem muita gente que produz conteúdo ruim na internet, mas todo mundo tem a sua audiência. Vamos aguardando aqui um pouco, enquanto o nosso amigo, consultor financeiro Aldo Ramos, entra na live. Enquanto isso, a gente vai compartilhando essa live com os amigos. Compartilhando. Compartilhar na página aí dos amigos, no perfil dos amigos. E vamos... boa noite a quem está chegando. Deixa aí o seu boa noite nos comentários. Isso é muito importante para a gente saber quem participou, né? Deixem suas perguntas também, vai ser muito legal. Ivone chegando, curtindo a página. Ivone, entra aí para assistir a gente. Deixa seu alô aí. E vamos compartilhando aí com os amigos. Daqui a pouco o Aldo está entrando, que há 2 minutos. Ele que foi gerente do Banco do Brasil durante muito tempo, é um administrador de empresas de formação, especialista em finanças, em gestão estratégica de negócios e consultor em finanças. Vamos só aguardar aqui o Aldo, esse amigo querido, que vai me dar o prazer de participar dessa live. Daqui a pouco ele está entrando para participar desse bate-papo, o Fala aí, Marcão. Estou pedindo aí para quem for entrando, deixa aí o seu boa noite nos comentários e compartilha com os amigos. Vamos fazer essa live chegar ao máximo de pessoas possível, para que nossas informações, as informações que vamos tratar hoje aqui no nosso Fala aí, Marcão, chegue
a mais pessoas. Vamos aguardar Aldo chegar. Vamos pedindo aí. Ana Carolina, boa noite, querida. Tudo bem? Segue firme com a gente aí. Um prazer tê-la aqui, tá? Estamos aguardando o Aldo entrar para a gente começar o nosso bate-papo, onde Aldo vai nos falar o que fazer com o nosso suado dinheirinho em tempos de crise. Tá certo? Podem deixar aqui suas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem fazer perguntas, Aldo vai responder aqui para todo mundo. Tá certo? Só aguardar mais um pouco. Vão entrando aí. Luiz, boa noite, querido. Boa noite. Vai compartilhando aí a live, por favor, para a gente levar essas informações que vamos tratar hoje ao máximo de pessoas possíveis. Francisco, boa noite, querido. Fica aí com a gente. Daqui a pouco o Aldo está entrando. Tá? Vão compartilhando aí no Facebook para que essa live possa chegar ao máximo de pessoas. Daqui a pouco o nosso amigo Aldo está dando o prazer de participar da live. Vamos só aguardar, ele já deve estar entrando. Daqui a pouco ele vai dar aqui o boa noite a gente. Enquanto isso aí, esperando ele, vamos compartilhando aí. Me façam essa gentileza. Vou curtir aqui os comentários de vocês. Boa noite. Compartilhando a live, tá? Entre os amigos aí no Facebook. Enquanto o nosso amigo Aldo vai entrar aí. Não deu aqui para copiar o link, ver os amigos. Vamos lá, daqui a pouco o Aldo está entrando aí para falar com a gente, hein? Daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai compartilhando para que a live possa chegar o mais longe possível e atinja as pessoas. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre economia, o que fazer com o dinheiro em tempos de crise, com o consultor financeiro Aldo Ramos. Daqui a pouco ele vai pedir aqui para entrar na nossa live. E vamos ver aqui. Ainda nada. Daqui a pouco ele entra. Muita live hoje na cidade também. Live concorrida. Vamos lá. Dá uma chegada aqui no Facebook, no WhatsApp. Para lembrar ele aqui. Isso. Vou ver se Aldo já vem aqui. Pode entrar. O Aldo já está chegando. Já falei aqui com ele. Ele vai clicar aqui no link e já vai entrar na nossa live. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Vocês que vão chegando aí, por favor, vão compartilhando para a gente atingir o máximo de pessoas, de amigos, de familiares, levar essa informação de hoje, que vai ser muito importante para a gente. Aldo deve estar com algum probleminha para entrar, mas vamos aguardar aqui que ele está, já me comuniquei com ele aqui, e ele está chegando. Enquanto isso, vamos compartilhando.
para a live chegar o mais longe possível. Vamos compartilhando nossa live. O Aldo deve estar com algum problema técnico. Ainda não. Parece que agora vai. Ainda não apareceu aqui. Vamos aguardando ainda o Aldo. Nádia, boa noite, minha pró. Tudo bem? Estamos aqui com a participação aqui, nossa internauta querida, Nádia Rios, professora do CETEP. Vai dar o prazer também aqui de estar assistindo nossa live. Estamos aqui esperando só o Fera, o Aldo, entrar. Deve estar com algum problema de internet, não sei. Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui, que ele está aqui comigo no... Isso, Aldo, pode clicar aí. Aldo não está conseguindo, mas a gente já vai resolver. Pode clicar aí que a gente está te esperando. Vamos aguardar só mais um pouco. Estou aqui com ele na linha. Está com algum problema técnico. Eu vou enviar novamente o link para ele. Não sei o que está acontecendo. Mas ele já está aqui, já vai entrar. Já clicou, não ouve o áudio. Fera ainda não conseguiu. Acho que ele está entrando pelo Facebook e aí não está conseguindo entrar pelo aplicativo. Vamos aguardar um pouquinho. Aguardar mais um pouco. Fera está tendo problema aqui. Ah, agora ele apareceu aqui. Vamos lá. Pronto, agora. Aí, Fera! Que prazer revê-lo, meu amigo. Prazer todo nosso. Desde já, amigo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite para poder abrilhantar aqui o nosso bate-papo Fala aí, Marcão. É uma iniciativa que eu estou tendo para a gente discutir vários assuntos ligados à pandemia e ligados ao nosso cotidiano. Um bate-papo aqui direcionado para os amigos do Facebook e das redes sociais. Nós estamos aqui com algumas pessoas já participando, já deixaram seu boa noite. Eu queria agradecer aí a todos pela compreensão, né, do problema técnico que a gente teve. Mas já estamos aqui com Aldo Ramos, ele que é administrador de empresas. Aldo, me corrija aí se eu falar alguma coisa errada, viu? Certo. Especialista em gestão de negócios, não é isso? Foi gerente durante muito tempo do Banco do Brasil e hoje se dedica à consultoria financeira. E o bate-papo que a gente vai ter hoje com o Aldo
é sobre o que fazer com o nosso suado dinheirinho nesses tempos de crise, né? Essa crise provocada pelo coronavírus, né, Aldo? Isso mesmo. Isso mesmo. Fica à vontade aí, irmão. As pessoas ficaram numa situação difícil. Ainda bem que quase o governo federal, a Caixa Econômica, buscou muito rápido esse público específico, porque a gente parte dos brasileiros, né? Mas tem que fazer a reserva, sua poupança, para uma situação, né? Socorrer. Mas isso todas as pessoas, cada pessoa específica, né? Só que a gente tem aí um grande economista, análise muito profundo. Então, há mais ou menos o comportamento das pessoas em relação às finanças. E aí é o seguinte, ele classificou, ele foi até ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Richard Thaler, né? Então, ele descreveu aí na sua tese que houve praticamente uma polarização, uma divisão entre grupo de pessoas que são racionalistas, aqueles que fazem o seu planejamento financeiro direitinho, né? Busca os seus prazeres no curto, médio e longo prazo. E tem aquele público que, às vezes, é a essência mesmo da pessoa, que o que ganha acaba gastando. Só que essas pessoas que são mais imediatistas, às vezes a gente tem aquele público de pessoas que, às vezes, né, ao ver um sapato numa loja, aí não consegue se conter, e às vezes, mesmo com o limite já naquela situação meio complicada, vai lá e adquire. Então, na verdade, a gente vai estar batendo esse papo aí com o público de uma forma geral, né? Dando orientação justamente para aquelas pessoas que agem por impulso e também algumas alternativas para aquelas pessoas que são mais racionalistas e que, às vezes, mesmo com essa racionalidade toda, às vezes ainda precisa de um auxílio, né, melhor para potencializar as suas receitas. Ô Aldo, a gente está vendo aí que a economia brasileira não foi tão afetada quanto se esperava, né? Isso deve-se, em grande parte, como você já falou, ao auxílio financeiro que o governo federal proporcionou a um grande número de pessoas, né? E como sempre também, eu estava lendo hoje, que o agronegócio está ajudando muito. Eu queria que você desse uma explicada melhor aí para a gente nessa situação. Pois como a gente conversou inicialmente, houve uma ação muito forte, né, para as pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas que tiveram que parar toda a sua atividade. Em relação às empresas, acabou, né, pequeno negócio, acabou não atendendo a expectativa, né? Foi lançado aí a linha de crédito Pronamp para os pequenos negócios, mas muitos ficaram na fila e esse dinheiro acabou não chegando efetivamente na ponta. Então, o montante que foi liberado só atendeu mais ou menos 10% dos pequenos negócios. Então, essas pessoas tiveram que se reinventar. E aí se utilizou a própria tecnologia, tanto que eu falei hoje pela manhã na Rádio Andaiá justamente a valorização das ações das empresas de tecnologia, né? A Apple, Amazon, Facebook. E assim como a gente está batendo esse papinho aí através da rede social, então o mundo todo procurou utilizar de imediato todas essas alternativas tecnológicas. Então, a gente sempre diz, no momento, às vezes, da própria dificuldade, a gente diz o seguinte, que na crise você tira o S, né? E o que a gente percebeu no público, de uma forma geral, a classe mais simples, a classe média e todas as classes, foi buscar alternativas. Então, para aquelas pessoas totalmente despreparadas financeiramente, o governo agiu fortemente, né, buscando conceder esses auxílios.
Então, a ação política, por isso que o político, a gente tem que estar sempre atento e defendendo essa questão dos pilares democráticos, não é isso? Então, a gente tem que defender a questão do poder judiciário, a questão do legislativo, a questão do executivo. Então, você vê que o executivo inicialmente propôs R$ 200, aí o legislativo partiu para 500, depois o executivo elevou para 600. Então, a gente vê o seguinte, percebe que uma pessoa só para decidir é muito mais, assim, você pode acertar como errar, mas a possibilidade do erro é maior. Quando há uma discussão ampla e democrática, o processo é um pouco mais lento, mas acaba atendendo de forma melhor. Então, a gente tem lá a Câmara de Deputados, e a Câmara de Deputados representa ali toda a sociedade brasileira. Né? O Executivo foi uma parte do público que elegeu. Ali tem mais ou menos o pensamento de uma parte do público eleito, né, que o elegeu. Só que na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, no Senado, ali existe uma representatividade total da sociedade. Então, acaba, às vezes, o Executivo pensando de uma forma, mas o Legislativo ele tem um pensamento geral de cada. Né? Então, você tem um deputado, tem um vereador representando cada classe social, e aí, nessa conversa, acaba se conseguindo uma convergência melhor de interesses, atender um público de uma forma geral. Então, é que eu sempre digo que nós busquemos sempre defender todos os pilares democráticos. A gente sempre diz, Marco, se tem algum vereador que não atende a expectativa, então vamos buscar e caçar aquele vereador, aquele deputado, mas jamais fazer uma crítica à instituição Câmara de Deputados, à instituição Câmara de Vereadores, o Executivo, a questão do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Então, se você não concorda, busque discutir a legislação, a escolha desse processo, se o processo da escolha está sendo uma coisa ruim, que não está sendo favorável para a própria sociedade, que se busque as regras. A gente sempre diz o seguinte, existem as regras, vamos seguir as regras. No momento que você acha que as regras não favorecem, você discute para alterar as regras, mas enquanto aquelas regras e aquelas leis existirem, a gente tem que defender essa Constituição de unhas e dentes. Então, nessa questão de uma perspectiva financeira, eu acredito que atendeu, né, de acordo com a capacidade do próprio país. Então, houve uma elevação bastante significativa do PIB, do endividamento, não é isso? Da nação, vai se chegar próximo mais ou menos a 100% do PIB. Então, a gente sempre diz, o dinheiro não vem de algum canto. Então, isso houve uma emissão de títulos da dívida para justamente repassar esse dinheiro para esses 40, 50 milhões de pessoas. Então, nós, brasileiros, a sociedade como toda, o mundo todo, vai pagar essa dívida. Então, por isso que é importante a sinceridade do político, a conversa olho no olho, como existe a possibilidade de prorrogar? Poxa, se existe, se a sociedade não tem como reagir fortemente para buscar o seu ganha-pão, então se discute e realmente se amplia, se prorroga essa concessão do benefício. Mas, por outro lado, se a gente perceber o crescimento em V, Marco, a gente sempre fala o seguinte, né? No momento de análise econômica, em algumas crises, a gente fala o crescimento da economia em V, em U, em W. Então, o crescimento em V, assim como aconteceu na Bolsa de Valores, então é aquela queda repentina e o crescimento também repentino. Então, as grandes empresas aí, efetivamente, em termos de Bolsa de Valores, houve um crescimento repentino, falta muito pouco para recuperar toda a perda aí da Bolsa de Valores. Em relação aos pequenos negócios, aí a gente vai perceber e acompanhar como é essa questão da própria vacina, né, em relação ao coronavírus. A gente sempre diz o seguinte, é a confiança do consumidor que vai te ditar o rumo. Então, por isso, essas ações políticas muito fortemente acompanhado, né, isso como um suporte da área médica. A gente sempre diz, os economistas entendem muito essa questão de cálculos financeiros, né, isso, débito e crédito, mas essa situação foi gerada em função, né, de uma pandemia, e quem mais sabe falar sobre o assunto são os médicos,
são os cientistas na área da saúde, e a gente tem que ter todo o respeito e priorizar a questão da opinião da ciência, né? A gente percebeu aí que ao longo do tempo o mundo todo estava desprezando um pouco a ciência, todo mundo estava bedelhando, sem ter, né, desprezando o conhecimento científico, e a importância disso tudo, o que a gente vem percebendo agora é que a sociedade agora está realmente dando o valor que a ciência merece, né? Afinal de contas, um médico vai lá, ele estuda 6 anos, depois mais uns 4 anos de residência, depois a questão de especialização, doutorado, mestrado, doutorado. Às vezes são 15, 20 anos de estudo, fazendo toda uma história, analisando as pandemias que houveram em outros tempos, né? Então, o mundo está globalizado. Quando acontece qualquer coisa, a exemplo do que aconteceu lá na China, e isso rapidamente disseminou a doença para o mundo todo. Então, que todos nós realmente possamos dar o valor merecido à ciência, aquelas pessoas que se especializaram, né? A área médica está de parabéns, você, Marcos, também, que é da área de saúde, e a gente vê e percebe a sua seu equilíbrio de conversa, e é importante porque polarização e aquela defesa assim exacerbada, isso aí a gente aí tem que estar ponderando um pouco. A gente sabe que no momento político há uma discussão fervorosa, efetivamente, em relação àquilo que se acredita, mas é importante que, quando passe as eleições, que a gente busque o equilíbrio, a convergência de interesses, porque daí em diante a gente está governando para toda uma sociedade, né? Então, a gente espera que efetivamente essa questão dessas vacinas sejam testadas rapidamente. Os países começaram a falar a respeito da descoberta dessas vacinas. E o que a gente sempre diz, Marco, é o seguinte: é a confiança do consumidor que vai ditar as normas. A gente percebeu que alguns países aí que seguiram as regras firmes da OMS, a gente sempre diz, se A e B isoladamente está falando alguma coisa, que a gente priorize aquele organismo que tem uma concentração de cientistas. Então, a decisão em comitê ali não está sendo a decisão de uma pessoa, é uma decisão de comitê. Então, a gente que trabalhou no Banco Brasil por muito tempo, mais ou menos uns 30 anos, muito tempo como gerente de pessoa jurídica aqui em Santo Jesus, levei um pequeno período como gerente geral lá em Nazaré, e nossas decisões sempre foram em comitê. Então, que a gente defenda sempre a questão da decisão em comitê. Então, se tem um médico isoladamente falando que isso e aquilo, que a gente faça uma reflexão, mas que o que eu aconselho é que as decisões de preferência. Aquele médico que está falando a coisa isoladamente, por sorte, ele pode acontecer, pode dar certo, mas é muito mais uma questão de sorte. E aqueles médicos que, né, permanecem em estudo, estão no laboratório, estão avançando nas pesquisas, estão fazendo todas as análises, e essas discussões, os cientistas eles se unem ali, discutem a situação. Então, é importante que a sociedade ela dê uma credibilidade justamente à ciência, a uma decisão de comitê. E o que a gente percebe, Marco, às vezes é as pessoas de forma generalizada, fazendo críticas aleatórias, sem ter um fundamento profundo a respeito daquela situação. Então, que a gente aproveite, porque esse processo aí do Zoom, do Facebook, do Instagram, maravilhoso, deu voz ao público de uma forma geral. Isso, para o processo da democracia, é maravilhoso, mas que a gente, no momento de a gente pegar e dar alguma opinião, que a gente for dar algum tipo de sugestão, que a gente não fique baseado em 2, em 3 linhas, né? de compartilhando 2 ou 3 linhas, quer dizer, você tem uma história assim a respeito de determinado assunto, e as pessoas, em função de ler 2 ou 3 linhas, compartilham e defendem de unhas e dentes. Então, na economia, por exemplo, a gente vai lá, quando a gente dá uma estudada na história do pensamento econômico, isso são milhares de livros. Então, é importante que as pessoas deem a credibilidade, justamente o cara que fez o mestrado, o doutorado em economia,
entendeu? E há um comitê de pessoas estudando a economia, né? O pessoal num alto grau de conhecimento, então que a gente dê uma credibilidade muito maior para as pessoas. Eu, por exemplo, que estou num patamar intermediário entre eu, por exemplo, e esses grandes fenômenos aí em termos de economia, claro que as pessoas devem ter uma credibilidade muito maior para essas pessoas. Então, a gente sempre diz, ó, se você quiser dar opinião, vá sobre os ombros dos gigantes, né? As nossas referências maiores. Então, quando você for opinar, opine realmente com um certo conhecimento. A gente vê que eu fiz algumas análises das queixas das pessoas no Banco Central, Marcos, e a maioria das queixas são sem fundamento. Então, as pessoas acabam perdendo muito tempo reclamando de muita coisa e por falta de conhecimento. Então, a tecnologia, aí eu falei hoje pela manhã, diz, ó, o que é que a valorização do Facebook, do Amazon, né, do Instagram, da Tesla, quer dizer para a sociedade como um todo? A tecnologia. Então, a economia é o quê? Terra, capital, trabalho e tecnologia. A tecnologia não é a tecnologia, o seu ato de conhecimento, de avançar, de estudar, de fazer sua graduação, sua pós-graduação e avançando. A gente, Marco, você que é estudioso e permanece, né? Você vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, né? Então, o Verdade. Sócrates, num patamar de conhecimento dele, ele disse o quê? Sei que nada sei. Então, o que a gente percebe é justamente isso, que quanto mais a gente avança no conhecimento, mais a gente percebe que a gente conhece muito pouco. Então, para essas pessoas que a gente não tem certeza absoluta de nada, a sociedade vem avançando, vem buscando, fazendo os testes, não é isso, Marcos? Para passar para a sociedade algo mais seguro. Então, o governo, de uma forma geral, a gente sempre diz, o governo, depois da política, tem que ser tipo família. Os problemas não é discutido dentro de casa, entendeu? Para depois a gente passar isso para fora as decisões. Então, o que a gente às vezes fica sentindo é isso, uma polarização muito radical, e a própria sociedade passa uma coisa muito negativa para a sociedade. A sociedade se diz isso, então isso acaba passando algo muito negativo e desestabiliza a importância maior que são os ofertantes e os demandantes. O desequilíbrio acaba aumentando e essa curva que a gente fala da economia acaba sendo uma curva em U. E o que a sociedade, o que significa a curva U? A curva U é quando há um declínio muito forte da economia e aí ela fica lá naquele arcozinho lá embaixo, entendeu? Peneirando ali para depois haver a retomada. Então, muitos países que foram fortes, que seguiram as regras da OMS, entendeu? A gente percebeu a retomada da economia e a gente diz o seguinte: saúde não está dissociado da própria economia, né? Então a importância é uma só: economia e saúde tudo junto. Agora, se a gente tiver que regredir um pouco para preservar a saúde, que nós preservemos a saúde de todos, não é isso? Que a gente sempre diz, qual é o maior interesse da sociedade? A própria sociedade em si. A questão material, a gente vai avançando, a gente vai conquistando devagarinho, né? A sociedade tem que partir para essa questão do espírito comunitário. Eu acompanhei na televisão as empresas de uma forma geral, né, buscando alternativa, doações de aparelhos, máscara, álcool gel. Então é o seguinte, no momento de dor, a gente não pode desprezar ser humano nenhum. Então eu sempre falo na questão da comunidade indígena. A comunidade indígena, ele não deixa de jeito nenhum um índio dormir fora da oca, um índio passar fome. Então a gente fala o seguinte, ó, o ser humano, de uma forma geral, ele precisa daquela coisa básica. Agora, não pode aquela coisa, a pessoa ficar a vida toda dependendo disso. Então a gente está no momento de fazer com que as pessoas busquem, através da sua própria liberdade, o seu crescimento. Não é isso? Então, se a pessoa não tem como crescer, o Estado, a gente sempre diz, uma economia nossa, que é uma economia
subdesenvolvida, a gente ainda não pode ter esse liberalismo radical, cada um por si. Então, a gente tem que favorecer o pequeno produtor. Eu vejo aí um Toneto aí, um cara muito ligado a essa questão aí, ligado a essas pessoas. Marcos, você que está aí colocando o seu nome em pauta, eu queria te fazer um pedido especial aí em relação aos catadores, essas pessoas que precisam, porque o que a gente sempre diz, se a gente critica, não, o indivíduo não quer nada, e essa turma aí que acorda às 5 horas da manhã, Verdade. vai pelas ruas aí, fazendo, catando, essas coisas todas. Então, você sendo eleito, meu amigo, eu faço esse pedido a você, partir para um projeto de como é o nome? Financiamento dos instrumentos de produção da educação. A gente sempre diz que tem que ser o conjunto, não é isso, Marcos? Então, para a pessoa progredir, contribuir para o próprio país, a gente tem que favorecer o aumento de produção e a questão da educação, do conhecimento, a parceria com o próprio SEBRAE, ou então a própria prefeitura promover essa questão. A gente sempre diz que tem que ser um conjunto, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, o que existe por trás da tecnologia? O conhecimento. Então, no momento que partir para a gente agregar, se partir para um projeto de contribuição para as pessoas mais carentes, então, pessoas, por exemplo, a sociedade tem alguma coisa, a gente fala em termos de economia, em termos de especialização. Então, cada um da gente sabe fazer algo muito bem. Então, o que seria assim favorável é direcionar os instrumentos de produção para esse pequeno produtor, essa pessoa que é especialista, que sabe fazer um bolo muito gostoso, que sabe fazer uma pizza muito gostosa, que sabe fazer uma pipoca, que sabe produzir algum material de madeira, de ferragem, né? Que, na verdade, eles sabem fazer alguma coisa. Antes mesmo desse processo da industrialização, da capitalização, as pessoas aprendiam uma profissão específica e ele conseguia produzir algo como um todo. Então, a gente percebe que as pessoas, de uma forma geral, estão precisando efetivamente do apoio. A gente viu aí com essa questão da liberação, o governo nenhum no mundo todo percebeu quantas pessoas precisavam de apoio. Então, para eu, você, Marcos, a gente consegue, através da nossa própria liberdade, a gente produzir e crescer. Mas a gente teve educação, não é isso? Nossos pais financiaram a educação para a gente. Então, a gente saiu de um determinado patamar a uma tendência maior de nós termos o sucesso. Então, a gente não pode desprezar de jeito nenhum as pessoas carentes. Então, a função do político, com base justamente nessa pandemia, foi revelar o quanto as pessoas precisam de apoio para ter a sua autossuficiência, né? Então, já que a gente está brigando tanto com a carga tributária, nesse momento, se não tivesse 1/3 da carga tributária, como é que iria resolver o problema desses 40 milhões de pessoas? Mesmo arrecadando 1/3 de toda a riqueza, ainda vai chegar a 100% do PIB. Agora, imagine se não tivesse essa carga tributária. Então, se a gente está buscando a redução da carga tributária, as pessoas físicas pagarem imposto de renda, as pagarem menos impostos, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão lá na base, pessoas que não tiveram uma educação de qualidade, entendeu? Como a gente precisa de algo muito mais forte, então que paralelamente a gente realmente dê apoio a essas pessoas que precisam de um apoio maior. A gente diz, o básico nós temos que ter, né? Então, como eu falei inicialmente, poxa, a comunidade indígena é um exemplo muito forte para a gente. Quando a gente passa, por exemplo, e vê pessoas na marquise, pessoas na rua, a sociedade lá no futuro vai dizer, no ano 2000 o ser humano era indiferente às pessoas de rua, não é isso? As pessoas que tinham algum tipo de vício e era desprezado na rua, a questão do alcoolismo, porque a compaixão das pessoas acabou diminuindo ao longo do tempo. Então, antes mesmo do próprio capitalismo, era a própria igreja e a comunidade que acolhia essas pessoas. Quando a gente transferiu essa obrigação para o Estado, houve uma certa indiferença, a perda de compaixão pelo próximo. Então, o político, quando nós resolvemos a questão da representatividade indireta, não é isso? Porque a democracia
é uma representação direta. Então, quando a gente escolhe o nosso vereador, a gente está buscando atender aqueles anseios daquela sociedade. Então, Marco, você que é um estudioso, uma pessoa que está se predispondo aí, o que eu sugiro efetivamente buscar projetos que ajude as pessoas a crescerem. Qual é a pessoa que não quer crescer, Marcos? Me diga. E esse economista, Thaler, no livro Nudge, ele diz que as pessoas precisam de um empurrãozinho. Então, aquelas pessoas que estão acostumadas, pega aquele dinheirinho e gasta todo o dinheiro no dia a dia, essas pessoas estão precisando de um empurrãozinho. E aí, com base nesses projetos, a gente pode dar esse empurrãozinho, estimulando, dando orientações financeiras, em termos de planejamento, a questão da organização, para a gente ver que um trabalhador desse carente sozinho, dificilmente ele consegue. Então, as cooperativas ajuda bastante. A gente vê a Copa Educar aqui em Santo Antônio de Jesus, o sucesso que até hoje tem mais de 20 anos aqui. Iniciou aí com Durval Durval lá do Banco do Brasil e mais algumas pessoas representantes aqui da sociedade, pessoal da fiscalização. E você vê que é um projeto de sucesso. E hoje a própria Copa Educar ela tem a autossuficiência, ela gera e oferece uma educação de qualidade. Então, assim como foi um sucesso, eu acredito que, por exemplo, em relação aos catadores, que poderia fazer essa experiência inicialmente, e aí, por exemplo, faz o teste em relação aos catadores, havendo sucesso, começa a partir para outros segmentos da sociedade, fazer uma análise profunda daquelas pessoas que querem crescer, e aí se parte, por exemplo, o Banco Nordeste tem alternativa de crédito amigo, então cada pessoa, como o custo financeiro de acompanhamento é muito grande, então existem inúmeras alternativas, cada pessoa daquela comunidade fiscaliza o outro. Então, por exemplo, operações de crédito, vamos liberar aqui R$ 5.000 para cada pessoa, você sabe fazer o quê? Você fazer isso, aquilo, não sei o quê e tal. Se parte para um financiamento para aquela pessoa, R$ 5.000 para R$ 5.000, um exemplo, né? De acordo com o perfil de cada um, de acordo com aquilo que a pessoa escolheu. Então, essa pandemia nos revelou essa necessidade da sociedade como um todo contribuir para que essas pessoas carentes realmente cresçam, né? A gente precisa daquele não tem opção. Então, essa questão básica aí é algo necessário, porque ninguém pesca, Marcos. Então, se a gente diz, não, ele que pesca o seu próprio peixe, mas ninguém consegue se manter em pé se não tiver com a barriga cheia. Então, a gente tem que favorecer essas pessoas, fazer com que essas pessoas encham a sua barriga e, ao mesmo tempo, a gente promova a questão do anzol, para que essas pessoas consigam buscar o seu peixe, se organizem, avance e cresça em termos de material. Mas o que a gente sempre prega em termos de planejamento financeiro é que a gente sabe que o planejamento financeiro, os recursos materiais, a conquista, tem que ser algo em termos de meio, porque a finalidade do indivíduo é a felicidade. Então, muitas pessoas querem que a gente também passe aqui essa ideia de que aquelas pessoas que se concentraram exclusivamente para o ganho financeiro chegaram no final da vida e se deprimiram. Então, aí até grandes bilionários, aí o que é que fazem no final da vida? Atropelou, às vezes, muitas situações e acaba doando, o arrependimento vem no coração e acaba doando. Então, o crescimento financeiro é gostoso. Quem é que não gosta da confortável, uma vida cômoda? Mas a gente não pode colocar as finanças como objetivo final. O objetivo final do indivíduo é a felicidade, né? A questão, a riqueza material, isso, poxa, é gostoso demais. Quem, nesse período, teve um período progressista bastante avançado na sociedade, né? Onde, em alguns momentos, eu ia lá no centro industrial e via o trabalhador, quase que todo mundo de moto, quase todo mundo de carro. Só que a gente sempre diz que ciclo econômico acontece, então, quando há
um declínio muito significativo da economia, derruba qualquer governo. Em 2016, né, a gente vinha com um processo de alavancagem de crédito muito alto, né? Então, houve uma crise lá em 2008 do subprime. Então, os Estados Unidos, houve um declínio, quase que quebrou o sistema financeiro, porque se começou a financiar imóvel de forma aleatória, sem fazer o limite de crédito. Então, às vezes, a pessoa estava lá, um trabalhador comprava uma casinha, outra casinha. Então, tinha trabalhador lá com 2, 3 casas. Então, acabou esse processo de você infla os preços. Então, quando houve, por exemplo, o próprio mercado financeiro construiu inúmeros certificados aí imobiliários e isso foi negociando e nesse processo acabou a dívida ficando além do preço do imóvel. E aí houve a questão da quebra do sistema financeiro americano, e isso repercutiu no mundo todo, em 2008, que a gente fala da crise do subprime. Então, quando a gente fala em economia, por isso que o Banco Central ela procura a defesa é justamente a independência do Banco Central em relação ao executivo, porque o político, de uma forma geral, ele quer, o coração dele é muito grande, e aí ele quer derramar dinheiro de forma assim, sem planejamento. A gente sabe, não existe diferença entre o controle da nossa finança dentro de nossa casa em relação ao controle financeiro do Estado. Né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente doa demais aos nossos filhos, o que é que acontece? Lá na frente, o próprio filho vai dizer: ô meu pai, foi você próprio que me botou no caminho. Você não fez o planejamento devido da minha vida e hoje eu estou numa situação difícil porque eu não aprendi a fazer o controle financeiro. Então, o que a gente sempre diz, você, meu amigo, que está aí nos vendo, nos ouvindo, entendeu? Ao educar seu filho, faça o seu planejamento financeiro direitinho, dê o exemplo. A gente sempre diz o seguinte: os nossos maiores para os nossos filhos são os pais. Então não adianta muita teoria se o pai pede para o filho fazer de uma forma e ele faz totalmente diferente, né? Então, verdade, que as pessoas utilizem o conhecimento, Marcos, de comportamental em termos de finanças, oriente seus filhos de forma adequada, faça o seu planejamento em termos de plano de saúde, questão da previdência. A gente viu como aconteceu no Chile, aquele sentimento, por isso que houve uma rediscussão muito grande em relação à própria previdência, porque um idoso lá chegou no momento de final da sua vida, 80 anos de idade, 82 anos de idade, ele acabou tirando a vida da esposa e tirando a sua própria vida. Por quê? Houve uma questão da reforma da Previdência lá no Chile e não se pensou para 30 anos depois. Então, nesse momento aí que sempre está trazendo em pauta a discussão da Previdência privada, então as pessoas não podem, é a vida da pessoa que está em jogo. Então, que ouça os analistas. Então, a gente está num momento, Marcos, que tem trilhões de dólares rodando no mundo de forma negativa. Então, as pessoas estão aplicando na sua previdência. Lá na frente, se não houver um equilíbrio de carteira, se arriscar um pouco mais, as pessoas não vão ter a garantia de sua aposentadoria. Então, é por isso que a gente diz: então, você, meu amigo, se você vai num restaurante, tem um cuidado muito grande, porque são esses pequenos gastos, Marcos, que acabam desestruturando as pessoas, né? Então, as pessoas colocam na ordem certinho, mas fixa, né? A questão do consumo de energia, consumo de água e tal. Mas aí vai lá, come uma acarajé, todo dia quer comer uma acarajé, todo dia comer uma pipoca, todo dia tomar um refrigerante, todo dia. Então, esse consumo sem controle acaba desestruturando. Então, esse recurso, a gente sempre diz: olha, quem consegue, grandes filósofos diziam o seguinte: quem consegue controlar o prazer tem uma vida em equilíbrio no curto, no médio e no longo prazo. Então, aquelas pessoas que procuram ter o máximo de prazer no curtíssimo prazo, ela vai ter problemas no futuro. Então, aí vai depender de filho. Filho segue sua vida. A gente sempre diz o seguinte: a gente investe nos nossos filhos para ele voo. Os nossos educados têm os filhos dele para cuidar. Então, a obrigação do próprio
dos pais é fazer o planejamento, fazer com que os filhos peguem o seu voo e não dependa no futuro dos seus filhos. Porque já imaginou a gente pegar, por causa dessa questão de a gente não ter se planejado, e os filhos vai lá, casa com outra pessoa, constituiu sua família, dali em diante, ela segue o caminho dela, porque aí tem um planejamento dele próprio, tem a nova família constituída, tem seus filhos, tem suas obrigações. Então, se a gente quer que nosso filho avance, seja mais feliz ainda, a gente tem que ter uma preocupação com a gente mesmo. Então, que às vezes os pais, com aquele amor desmedido, acaba dando tudo ao filho, restringindo a sua vida e não se preocupando com o seu futuro. Então, a gente sempre diz, a vida tem que ser em equilíbrio, a gente tem que ajudar os nossos filhos a avançarem. Então, aqueles pais que, por exemplo, doam tudo aos seus, está governo que gasta tudo e não se preocupa com o futuro. Então, a questão da crise em 2015, 2016 foi essa vontade louca de resolver o problema de uma vez só, né? Então se partiu para o financiamento muito forte em termos de subsídio para as grandes empresas e não se teve um cuidado, ou seja, se levou uns 10 anos em abundância, todo mundo feliz, mas logo depois, né, em 2015, 2016, a soma desses 2 anos foram 7% de perda e isso levou basicamente à queda de Dilma Rousseff. Então a gente sempre diz, ó, que a gente busque o equilíbrio, a importância maior é o equilíbrio. E a gente precisa de políticos que tenham um compromisso com a verdade, que a gente sempre diz, muitas vezes, o que é que a gente, no dia a dia, vem conversando com alguns políticos. Isso a gente falar a verdade, porque a sociedade não está pronta, preparada para a verdade. Então, o político acaba não se reelegendo pelo fato da franqueza, pelo fato da transparência. Então, a sociedade já tem que estar compreendendo e entendendo que quando é possível é concedido, quando não é possível, a gente tem que haver efetivamente a restrição. Na economia, a gente fala que são necessidades ilimitadas, recursos escassos. Então, assim como a família tem suas limitações em termos de recurso financeiro, o Estado também tem. Então, todo mundo, quando chega e liga para as diversas secretarias aí, quer que resolva todos os problemas de uma vez só. Será na própria sua família você consegue resolver todos os problemas de uma vez só? Então, são todos os calçamentos que querem que corrija de uma vez só. Atendimento médico hospitalar, todos querem um atendimento de primeiro mundo, clínicas, uma muito grande dos governantes. Como a gente distribuir esse recurso de uma forma que a gente possa atender todos? Não tem como atender, você pegar e distribuir um recurso, a gente chama isso de trade-off, né? O dilema das escolhas. Então, se você tem uma sociedade gigantesca, 40 milhões de pessoas precisando desse apoio, dando orientação que é que você para aquelas pessoas que agem tem algumas alternativas para aquelas pessoas que são mais racionalistas e que, às vezes, mesmo com os recursos não diferencia muito do recurso de nossa residência em relação à questão do Estado. Então, a gente precisa efetivamente conscientizar as pessoas, Marcos, para que essas pessoas cresçam, garanta a sua aposentadoria, que discuta de forma assim inteligente como é que as coisas vão acontecer, porque o dinheiro não vem de nada. Quando a gente diz, o governo só é emitir dinheiro, emite, mas dentro da contabilidade, para cada débito um crédito. Então, se emitir o dinheiro, por outro lado, vai ter a questão da dívida para ser honrada. E a dívida para ser honrada vai ter que aumentar a carga tributária. E ao aumentar a carga tributária, a própria sociedade perde com isso. O setor produtivo perde competitividade. Então, a luta é justamente essa. Se a gente quer que favorecer, por exemplo, o pequeno produtor, inicialmente, por exemplo, o simples é algo escalonado em termos de aumento de tributação, algo extremamente positivo para as pessoas que estão iniciando sua atividade. Então, essas pessoas que estão começando a sua vida têm que ter uma certa
remuneração, em termos de, por exemplo, Marcos, que está lá seu faturamento, 2, 3 mil reais, dentro de sua atividade, entendeu? Essas pessoas têm que ter um apoio maior, tem que ter isenção em termos de impostos, essa coisa toda, para depois, assim que ele for ganhando espaço, for crescendo, aí vem de forma progressiva o aumento da tributação. Político busque essa alternativa, contribua com o povo para que o povo avance. E a gente sempre diz por que é que a sociedade americana está no estágio que está, né? Então, avançaram em termos de capital, trabalho, né, tecnologia. Eu falei hoje pela manhã a Apple, entendeu? O valor da Apple superou a questão de toda a riqueza produzida no ano de 2019 em termos de PIB no Brasil. Então, se a gente quer empresas inovadoras, a gente tem que também, por outro lado, ter renda, né? Então, a gente vai implementar, vai fazer com que a indústria produza mais e mais, mas para a indústria produzir mais e mais e mais, a gente tem que fazer com que a renda das pessoas cresça. Não adianta produzir para vender para quem? Então, a gente tem que estar buscando alternativas para que aumente a renda das pessoas através do seu próprio suor, através da sua própria especialização. E a gente sempre diz, a gente tem que... Todos nós dependemos de todo mundo. Então, o catador que chega, tira aquele plástico ali, tal, ele está contribuindo demais com a própria sociedade. O indivíduo que está lá fazendo o seu suco para nos oferecer, que está engarrafando a água de coco, ele está ali direcionando o seu suor, né? Esforçando, alternativa para atender melhor o seu público. Todos nós temos nossa importância dentro da sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém, não é isso? Porque eu tenho inteligência, você também tem, entendeu? Nós temos braços, perna, como a pessoa mais simples tem. Só que aquela pessoa simples não teve, às vezes, a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, essas pessoas têm, por exemplo, culpa de ter nascido num lar carente? Não tem. Então, a pessoa, por exemplo, que nasceu num lar de abundância, já começa de um determinado patamar. E a pessoa nasceu, né, de um lar carente, tem culpa. Então, a sociedade, nós que somos inteligentes, que não somos animais, a gente tem que buscar a questão do avanço da sociedade como um todo, não é isso? Então, que a gente perceba que a essência do indivíduo é um ser social. E o ser social, ele precisa do outro. Ninguém consegue sobreviver sem a ação do outro. Então, a gente, para ter as nossas verduras, as nossas frutas dentro de casa, a gente precisou do trabalho, da terra, do capital das pessoas mais simples. Então, a gente tem que valorizar, tem que ouvir essas pessoas de olho por olho e fazer com que essas pessoas avancem, conquistem o seu espaço, que essas pessoas consigam também promover a educação e a saúde de seus filhos e não dependa do Estado. Então, a gente vai estar buscando um forte dentro da economia brasileira. Quando o pobrezinho ali tiver, então, a gente essa carga tributária para a gente alavancar essas pessoas. No momento que a gente conseguir promover, dar aquele básico para a pessoa, né, ter a sua subsistência, e a gente lançar o anzol, né, e a isca para essas pessoas aos poucos chegar, a gente vê que economias desenvolvidas têm um apoio, a sociedade tem um apoio. Só que a sociedade ela tem tanta consciência da situação que quando elas avançam, elas vão lá e devolvem o cartão de subsistência. E aqui a nossa sociedade, a gente precisa ter uma postura assim ética mais forte. Então, a gente viu aí situações de pessoas que não precisavam da questão do auxílio emergencial. E a gente viu, depois que o governo pressionou, não sei quantos milhões de pessoas entraram no site e devolveram. Então, é uma obrigação moral nossa e ética. A gente sempre diz o seguinte: você é correto quando ninguém está vendo e você faz a coisa correta. Porque você dizer que é correto no momento que as pessoas estão te enxergando, que você pode ser, né, colocado em evidência ali no jornal, na mídia, essa coisa toda,
É fácil porque você está sendo correto em função de uma correção social, mas a certeza de um indivíduo ser ético, correto, é quando ninguém está enxergando e ele tem uma política correta, uma ética. Exatamente. Então, para você ver essa questão de muitas pessoas terem utilizado, se cadastrado, sem efetivamente estar precisando, né? encaixado naqueles critérios, né? E para isso a gente endivida muito mais o Estado. Então, aquele benefício que poderia ser prorrogado um pouco maior para as pessoas mais necessitadas, pessoas da classe média, né? Isso, classe rica, poxa, o cara com bastante recurso, com fazenda, com empresas e tal, e a pessoa ainda se habilitar para receber essa questão do benefício social, a gente vê o estágio que a sociedade está. Então, como eu falo sempre, o Banco Central ele tem buscado todo tipo de alternativa para reduzir as taxas. Então, a política monetária é muito eficaz. As pessoas intelectuais lá, os economistas, têm realmente buscado alternativa. Mas, Marcos, a exemplo que a gente fala aí do cadastro positivo, é um dos piores do mundo. Então, a pontuação das pessoas está em média aí de 500 e poucos pontos. Então, para você ter um crédito bastante alavancado, você precisa aí de 800, 900 pontos aí no score do cadastro positivo. Então, é importante as pessoas... E às vezes não é... Muitas dessas situações, Marcos, é até por questão de falta de planejamento financeiro. Então, essas pessoas, para terem bastante recurso, precisa estar tendo o seu planejamento financeiro. Dinheiro, Marcos, não falta. Isso eu posso falar com convicção. Então, dinheiro não falta. Então, a maioria das vezes, o crédito não sai porque o score tanto da empresa quanto da pessoa física favorece. Então, o risco é grande. Então, a política de juros, por exemplo, do Banco Central, quando você vê um cheque especial, a taxa de cartão é elevadíssima, é porque o spread bancário, a composição do custo desse dinheiro, quase 50% é de inadimplência, Marcos. Então, as pessoas não pagam. E aí, quem pagam é aquelas pessoas que, através que a gente diz que os juros, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, quando você tem quase 50% na composição da taxa de juros, você acaba a tomar recurso capital de giro. Então, a gente sempre diz o seguinte, a média das empresas, a rentabilidade é 1% sobre o patrimônio. Então, você chega no banco e toma empréstimo de capital de giro de 2%, 2,5%, dependendo do montante, quebra a empresa. Então, por isso que tem que tomar muito pouco capital de giro em relação ao fluxo operacional da empresa, porque se tomar um capital... Eu que acompanhei por muitos anos algumas empresas, as pessoas às vezes não entendiam e muitas empresas quebraram pelo fato de estar o tempo todo recorrendo a banco. Então, economias aí no mundo todo, onde o empreendedor tem um nível de consciência maior e busca um planejamento financeiro mais eficaz, consegue colocar muito dinheiro para o empreendedor. Então, dinheiro não falta, Marco, de jeito nenhum na economia. Existe uma forma de produzir dinheiro muito grande através da política monetária. Então, dinheiro não é problema. Agora, o problema maior é a sociedade em si buscar a questão do planejamento financeiro para que, na ponta, esses 2% da taxa Selic, que a gente consiga, por exemplo, emprestar 3% ao ano. Mas isso, no Brasil, é algo irreal. Entendeu? Então, para a gente chegar para esse patamar, o cadastro positivo foi algo bastante significativo. É importante que todas as pessoas se cadastrem lá no Serasa, né? E procure acompanhar o seu score, a sua pontuação, porque é tipo escola, Marcos. Então, quando as o pessoas boletim, né? não tem, passou de ano, pronto, tirou 7. Passou de ano, pô, se deu bem, tirou 8. Então, o cadastro positivo, quando você está numa média de 5, é porque você perdeu de ano. Mas perder de ano significa o quê? Que você pode dar um reviravolta na sua vida, que você vai acompanhando, procurando cumprir com suas obrigações direitinho, e você vai ver que você vai conseguir empréstimo nos bancos e vai alavancar bastante
os seus negócios. Então, que a gente possa efetivamente ajudar as pessoas, entendeu? E que essas pessoas consigam realmente avançar nas suas vidas e que possa contribuir o máximo possível para a sociedade, para o Estado possa amparar em algum momento a sociedade, para a sociedade avançar como um todo. Meu amigo Aldo, Marcos, tá me ouvindo? estou te ouvindo, mas não estou vendo a imagem. Isso, eu saí da tela aqui, não sei o que eu apertei aqui, mas eu saí da tela. Mas eu vou te fazer umas perguntas aqui. Nádia Rios, ela está perguntando sobre a nota de R$ 200. Aí eu vou fazer um bloco de perguntas e você vai respondendo todas, né? Sobre a nota de R$ 200, o que é que você pode falar sobre a nota de R$ 200? A Vilma Santana quer saber a respeito da liberação do FGTS. Se pegar agora, vai prejudicar mais na frente ela? O que é que você acha? E uma outra pergunta de Nádia é como economizar, pesquisar os preços, se está todo mundo confinado em casa. Certo. Então, é o seguinte, em relação à cédula de R$ 200, foi uma necessidade real, né? Então, a cédula de R$ 100, quando lançou há 20 e poucos anos atrás, quando eu fiz um cálculo em relação à inflação, me parece aí que vale em torno de cédula aí depois de 20 e tantos anos. Então, com a pandemia e a liberação desses recursos, as pessoas planejaram esse dinheiro dentro de casa, ou seja, retiveram esse dinheiro dentro de casa. Então, houve a necessidade de impressão dessas cédulas, agora aí a partir de setembro, logo no início. Então, a gente fala muito na questão de emissão de dinheiro, geração de inflação, mas nesse caso específico, a emissão da moeda foi apenas para repor a questão dessa inflação, né, que foi ao longo do tempo, aí, 20 e tantos anos, como eu te falei, R$ 100 hoje vale 20 e tantos anos depois, em torno de R$ 16. Então, de logística, e você vê que o Brasil ela tem uma dimensão continental, então foram 450 milhões de cédulas emitidas, 90 bilhões de reais. Então, teve que ser, porque se fosse emitir cédula de 100, teria que ser 900 milhões de cédula. Em termos de logística e em função da extensão territorial, o custo seria muito mais agravado para o Estado. Então, a emissão da cédula de R$ 200 foi para colocar esse dinheiro para o público de uma forma geral, porque esses 40 milhões e mais, as pessoas, para evitar até questão de fila, sacaram um montante significativo e mantiveram esse dinheiro em casa. Então, para não faltar dinheiro, houve a necessidade de impressão e aí logo a previsão é no início do mês de setembro para atender a essa demanda, ou seja, essa necessidade que foi fruto da pandemia e a questão da reposição da inflação. Então, em relação aos R$ 200, a linha foi essa. E em relação, qual foi a segunda pergunta? Como é que dá para fazer pesquisa de preço se está todo mundo confinado? Pesquisa de preço, a gente tem a própria tecnologia, então o próprio governo tem um aplicativo específico onde você pega aquele, baixa o aplicativo, só para não sair aqui da imagem, porque eu tenho esse aplicativo, você pega o aplicativo, abre o aplicativo e você mira no código de barra. Ali você sabe, por exemplo, o preço do feijão, você sabe qual é o melhor preço de feijão da cidade. Você vai comprar um medicamento, você mira no próprio medicamento e você vai encontrar o melhor preço. Então, você também tem o Buscapé, que você pode estar fazendo. Você vai comprar uma geladeira, vai comprar um fogão, você tem como fazer os comparativos de preço. E o que eu quero alertar para as pessoas é a questão da compra a prazo, né? Porque pesquisar
de uma forma geral, a dona de casa ela consegue pesquisar. Antes da pandemia, ela saía correndo de supermercado em supermercado. Hoje você tem a tecnologia. Quem é que não tem um celular hoje, Marcos? Todo mundo tem um celular, né? O número de celulares é maior do que a população brasileira aqui no Brasil. Então, todo mundo tem um celular. Quando você, por exemplo, baixar seu aplicativo, aí você compartilha com o seu amigo, seu vizinho, que a gente sempre diz o seguinte, ó, a competitividade favorece o consumidor. Então, por isso que o mundo todo é contra o monopólio. As empresas têm que se competirem, porque ao competirem entre elas, favorece o consumidor final. Agora, o maior problema das pessoas que eu fico muito sentido e eu acompanho é em relação às compras a prazos, né? Então, como as pessoas, em relação à matemática financeira, ao longo da vida, as pessoas não teve um foco pesado. A educação no Brasil não tem um foco pesado na questão do planejamento financeiro, da matemática financeira, de uma disciplina voltada ao empreendedorismo. Então, a sociedade paga o preço. Então, às vezes, você vai comprar uma moto, Marco, e paga duas, porque a pessoa chega e pergunta, você pode pagar quanto por mês? Aí a pessoa vai lá e diz, eu posso pagar 300. Aí você joga na máquina financeira e apura o número de meses. Você pode colocar a taxa que quiser e apura o número de meses. Então, por exemplo, R$ 300 você poderia pagar Aí você diz, não. O vendedor pergunta, o senhor pode pagar quanto por mês? 300. Mas não quer saber da questão do prazo e da taxa. Então, ao liberar 300, às vezes você está pagando o preço de 2, 3 motos. Então, é importante que as pessoas tenham um conhecimento em termos de apuração, porque juros compostos, eu vou dar essa dica agora, baixe, cálculo é simples, tem o YouTube explicando, é a máquina HP12C. Inicialmente se cria aquele terror em relação à máquina, mas tem 5 teclazinhas que você vai fazer seus cálculos no momento de você comprar seu terreno, né? Então, um terreno, Marcos, são 10 anos que a pessoa leva para pagar um terreno. Uma residência, são 30 anos que o indivíduo leva. Então, às vezes, ele compromete a qualidade de vida, Marcos, a vida toda, durante 30 anos, porque não soube fazer uma conta de matemática. Então, ele poderia estar fazendo um cálculo, ele vai lá, coloca na maquininha o valor do capital, coloca o valor da prestação, numa quantidade de prestação e aperta a tecla taxa, já sabe. Aí vai lá, pesquisa no outro banco, vai fazer o financiamento do seu imóvel. Eu vejo a diferença, Marcos. Às vezes a pessoa paga 50, 100 mil reais a mais, diferença de um banco para o outro, porque são 30 anos pagando taxa de juros. Então, isso aí é muito ruim, porque há concentração de riqueza. Essa riqueza vai para onde? Então, se eu faço financiamento de 100 imóveis, onde a pessoa vai pagar 3 imóveis, aí a gente empobrece a sociedade. Então, a sociedade diz o seguinte, se a gente quer um mercado livre, se a gente busca a liberdade, a gente tem que buscar a responsabilidade na mesma proporção. E a responsabilidade é buscar o conhecimento. E se você também não é obrigado a ter o conhecimento, mas aí você busca um consultor, você busca escritório de contabilidade, procura o professor de matemática, mas não fecha o negócio sem fazer uma conta. Por quê? Em se tratando, por exemplo, de uma compra de uma moto, a compra de um carro, uma compra de uma residência, você às vezes paga 3 residências por uma. Isso é injusto, porque, por outro lado, você acabou concentrando a riqueza para o outro. E essa desigualdade acaba sendo ruim para a sociedade como um todo. Então, a gente tem que ter um preço justo, e o preço justo é a taxa de juros. Então, se as pessoas não tiverem o conhecimento de taxa de juros, vai empobrecer a sociedade mais ainda, porque você vê, Marco, ninguém dá importância à taxa de juros. E taxa de juros no sistema monetário é o coração, é a batida forte. Então, se você não souber, né, controlar esse direitinho, você tem um infarto. Entendeu? Então, você tem que pegar, realmente, conhecer bastante taxa de juros. E a gente sempre diz, se você não conhece, a gente sempre diz o seguinte, cada um se especializa em cada área. Então, você não é obrigado a conhecer, mas você, para o seu próprio bem, é obrigado a recorrer àquela pessoa que sabe. Então, o empresário, por exemplo,
O empresário ele está muito do pequeno comerciante, Marco. Ele tem muitas obrigações. Ele é gerente de pessoas, né? Gestor. Ele é o cara que faz as contas, que fecha o caixa, é o cara que compra a mercadoria, é o cara que vende a mercadoria, é o cara que atende o cliente. Ele não tem como conhecer tudo. Então, existe o escritório de contabilidade, a gente fala em termos de contabilidade gerencial, que é uma função hoje que está vindo à tona por esses escritórios de contabilidade, para dar o apoio a esses pequenos. Então, a importância dos escritórios de contabilidade é gigantesco a partir desse momento que a gente precisa reduzir essas taxas de juros, senão a gente fica sem competitividade em relação ao mundo. Então, você vê o crescimento da China num ritmo gigantesco, entendeu? A preocupação dos Estados Unidos em relação à China, que quando há uma disputa entre a China e os Estados Unidos, né, aí você vê aquela situação, o desconforto do governo americano com medo desse ritmo gigantesco da China. Então, se a gente quer um país competitivo, é o quê? Cada indivíduo tem que buscar sua especialização naquilo que você sabe. Então, quando aquele hambúrguer, como é o nome? Esse hambúrguer que vende no mundo todo é o McDonald's. Essa franquia? McDonald's. Então, o McDonald's é o quê? O cara foi fazer o seu sanduíche e ele foi melhorando. Então, é importante que as pessoas assistam até toda essa questão da história desse pessoal que ganhou muito dinheiro com o McDonald's, que ele foi calculando o tempo de cada pessoa ali num processo de produção para servir o sanduíche. Então, isso é o quê? Inovação, tecnologia. Então, quando você tira uma mesa do meio do caminho para aumentar a sua produtividade, aquilo foi tecnologia, foi conhecimento, foi sua eficácia. Então, ao fato, você tem um determinado ambiente, tem uma mesa atrapalhando o fluxo das pessoas, e isso está atrasando aí seu processo de produção. No momento que você altera aquela mesa, você utilizou de sua inteligência, de seu conhecimento. Então, a tecnologia é o quê? O avanço das técnicas, né? Então, tecnologia, conhecimento das técnicas e o avanço dessas técnicas. Então, é importante que a gente esteja antenado, fica fora do mercado. Você lembra quando as pessoas eram atendidas no balcão? Existe alguma empresa hoje que atende no balcão? Não. Existe o quê? O autoatendimento, né? Então, hoje as pessoas entram no supermercado, se autoatende, vai lá numa loja de material de construção, vai lá e se autoatende. Então, acabou aquele processo de uma forma geral. Claro que tem algumas situações específicas, mas, no geral, acabou. Então, a gente tem que estar acompanhando todo o processo. O cartão de crédito, Marcos, e o dinheiro, é bom a gente estar conhecendo a questão da moeda digital. É um processo normal. Em outro momento, Marcos, eu me disponibilizo para falar sobre todo o processo do avanço da moeda, desde o momento que se era utilizado material específico como meio de troca, até a questão hoje do cartão de crédito, da moeda, e lá na frente, eu acredito que daqui a uns 4, 5 anos, não vai ter nem cartão de crédito, nem dinheiro. Então, a moeda é a moeda digital. E qual é a razão disso? Por isso que a gente diz tudo a importância das ciências humanas, da história. Né? Então, quando às vezes a pessoa, eu fico sentido quando as pessoas falam, criticam a história, criticam a filosofia, criticam a sociologia, criticam a antropologia. Então, esse tipo de conhecimento é algo fundamental. Então, todas as disciplinas, todo conhecimento tem sua importância no mundo atual. Entendeu? A gente não pode desprezar no ensino, na educação, nenhum tipo de conhecimento. Então, para a gente, por exemplo, ter consciência e a convicção de que a moeda digital não tem retorno, é você conhecer a história. Você parte lá e vai verificar a história do desenvolvimento da própria moeda. Você quer entender um pouco de economia? Vai e estude a história do pensamento econômico. Aí você tem uma ideia, o porquê desse embate progressista, desse embate do liberalismo, do Estado mínimo, do Estado mais absoluto. Então, como é que você quer opinar? Você
quer escolher, no final você é prejudicado, porque você vota numa determinada direção sem saber. Vira massa de manobra, né, Aldo? Você... Aí, então, é o que a gente diz é o seguinte: o conhecimento, o estímulo, incentive o seu filho, não apenas mandar. Então, nesse livro, o Nudge, eu vou até colocar aqui para as pessoas verem, aquelas pessoas aqui que puderem, foi o ganhador de economia aí, economia comportamental, finanças comportamentais, é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia 2017, que a economia não é só razão. Razão para um determinado público, a gente que tem conhecimento, a gente faz conta, a gente faz todo o cálculo, a gente se preocupa com curto, médio e longo prazo. Só que muitas pessoas agem por instinto, né? Então, não tem esse preocupação tão grande. Mas, pelo menos, é o seguinte: se você não consegue, procure um profissional. Às vezes é importante procurar um psicólogo, porque a psicologia é muito importante nessa área. Não, a gente não tem que ter vergonha de estar recorrendo aos profissionais, aos gabaritados. Então, os psicólogos, no momento de planejamento financeiro, para conter esse ímpeto, essa questão de você querer avançar. Os Estados Unidos é uma preocupação muito grande. Então, as pessoas, um grupo de pessoas muito grande internadas, né? E sendo acompanhadas por psicólogo para procurar segurar o ímpeto das pessoas em relação às compras. Por quê? Ela não só prejudica ela própria, ela prejudica a economia como um todo. Ele diz, não, ela está se acabando, ela não se acaba só. Ela, quando ela começa a comprar desmedido e não honra com seus compromissos, a própria economia como um todo é prejudicada. Então, por isso, a preocupação de um com o outro. Então, a gente sempre diz o seguinte, às vezes o pessoal chegava lá no banco, é o seguinte, eu não vou pagar o banco, não. O banco é aquela potência. Banco só representa 15% do capital próprio. 85% é do público de uma forma geral. Então, quando você não paga uma dívida de um banco, você não está quebrando o banco. Porque, como eu falei, o spread bancário, você pega todo aquele prejuízo e compõe na taxa. Quando você compõe na taxa, aqueles que pagam as contas, aqueles que cumprem com suas obrigações, é que está pagando. Entendeu? É tanto que os bancos, de uma forma geral, chegam um determinado período que só faz colocar no SPC e Serasa, porque também o custo judicial é muito grande. Então, quando a gente fala em trade-off, os bancos falam em trade-off. Qual é o melhor? Só colocar no SPC e Serasa e não entrar com ação judicial, ou entrar com ação judicial? Então, para o banco, pequenas dívidas, o custo é muito alto cobrar isso judicialmente. Então, o banco prefere não cobrar. E aí, esse montante da dívida é composto na taxa. Como eu disse inicialmente, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, a sociedade que paga. Então, daquelas pessoas que têm ilusão, o banco pode, eu vou quebrar o banco, isso é um pensamento de falta de conhecimento. E a gente sempre diz, quando a gente desconhece, a gente se auto-prejudica. Então, a vida em si, em todos os setores, a gente conversa, a gente vê aí pastores, padres sempre conversando. Ninguém é obrigação a saber de tudo. Na nossa vida do dia a dia, ao administrar a nossa vida com nossos filhos, com nossa esposa, vem as nossas dúvidas, é natural. A gente não é detentor de todo o conhecimento. Então, assim como é muito difícil a gente saber qual a direção de a gente levar a nossa família, também é muito difícil em relação às finanças. Mas recorra ao profissional. Então, o psicólogo, por exemplo, se você tem um ímpeto de comprar e acaba você prejudicando, Marcos, são milhões e milhões de brasileiros que não tem crédito, porque está no SPC e no Serasa. Isso é ruim demais. A gente tem uma população brasileira com nome sujo maior do que a população de vários países da Europa. Isso trava a economia. Então, a gente tem que ter um planejamento muito forte. Como eu disse, o Banco Central, com a sua política monetária, fez tudo que os demais bancos europeus, da América, da China fazem. O Brasil aqui, como são pessoas com nível de competência altíssimo no Banco Central. Cada diretor daquele tem doutorado, tem pós-doutorado. Então, em termos de conhecimento e aplicabilidade do conhecimento, não tem diferença em relação
as economias no mundo. Então, o problema maior é a própria sociedade, que tem que aprender com esse planejamento financeiro. Então, a gente sempre diz que as empresas implementem de imediato, no momento de apurar o limite de crédito positivo, para que, e ao mesmo tempo, oriente o consumidor, meu amigo, você tem aqui um limite de tanto, mas se você aumentar aqui sua pontuação no score, você pode comprar, o seu limite é de 5, mas melhorando, pode ir para 10. E o consumidor, ao chegar na média de 950% de score, a empresa não precisa nem fazer limite de crédito para ele, Marcos. É aquela coisa do limite de sem limite de crédito. Não existe cartão de crédito concedido para pessoas sem limite. Pronto. Existe. Na atividade empresarial, o comércio, o empresário, tem condições de dizer para o consumidor: você pode levar a loja toda porque eu confio em você. Só que o consumidor que tem esse tipo de pontuação, 950 pontos, ele não vai levar, porque o nível de liberdade com responsabilidade é gigantesco. Então, ele se autocontrola, ele se autolimita. Então, não precisa pessoas, empresas, bancos dizer quanto é que é o limite dele. Porque as pessoas que têm um nível de liberdade altíssima têm um nível de responsabilidade altíssimo também. Então, o limite é definido pela própria pessoa. Então, a nossa responsabilidade, nós que temos uma certa influência, é a gente sair um pouco mais do eu e pensar no próximo. A gente contribuir de sobremaneira com o público de uma forma geral. Eu vejo aí, Marcos, você se habilitando para essa questão política, e a gente vê, e o político, de uma forma geral, é essa ideia. A ideia é justamente servir o próximo, é buscar políticas sociais que favoreçam a sociedade, e que a gente sempre diz que você vê que um desses presidentes da África chegou para um dos presidentes aí dos Estados Unidos e disse: nós não queremos esmola, porque a esmola leva ao definhamento da sociedade. O que nós queremos é instrumento de produção, porque nós queremos avançar, nós queremos crescer. Então, no Brasil, o pobre ele não quer apenas a subsistência. A subsistência, claro, se a pessoa, como a gente falou inicialmente, o pobre tem que ter força para segurar um anzol e pescar. Então, a gente vamos discutir uma política pública para que as pessoas, além dessa subsistência, né, necessária para sobrevivência, ela tenha uma condição, financiamento dos instrumentos de produção para avançar. Entendeu, Marcos? E agora sim, a qual a pergunta? Deu uma cortadinha. Aldo, a gente está chegando aqui já com 1h30 aqui de live. Rapaz, é uma aula assistir você falar. As pessoas me perguntam: Marcos, você vai fazer live achando que eu vou fazer entrevista? Eu disse: rapaz, com meus convidados eu não preciso nem fazer muita pergunta. Meus convidados dão show. E graças a Deus é sempre... Isso, a questão a terceira pergunta em relação ao FGTS. Se vale a pena a pessoa retirar o FGTS que o governo disponibilizou. O FGTS, de uma forma geral, em termos de planejamento, é o seguinte: se você tiver uma dívida muito alta, aí é interessante você sacar esse dinheiro para pagar essa dívida. Agora, você ter a convicção de que não vai fazer uma nova dívida. Por quê? O FGTS, Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, é para, no momento que você estiver sem nenhum tipo de atividade, é uma reserva para a sua vida, porque todos nós dependemos de 6 meses a 1 ano de reserva. Então, o FGTS é justamente a reserva para você não entrar em crise, em desespero, descarregar em filho, descarregar na esposa. Por quê? A gestão financeira, ela agrava o problema familiar, né? Então, a maioria do desfazimento dos relacionamentos vai em função do descontrole financeiro.
Então, a mulher começa a perder a paciência com o marido começa a perder a paciência com a mulher em função desse, em grande parte, por falta de descontrole. Então, o FGTS, caso efetivamente você coloque na sua mente que aquilo é para liquidar uma dívida, que a taxa de juros é altíssima, saque esse dinheiro e utilize para pagar sua dívida, contanto que não faça mais novas dívidas com essas taxas absurdas. Então, para você, meu amigo, que é funcionário público, aí o empréstimo consignado é uma taxa bastante favorável. Agora, quando a gente fala ali do CDC, que é o crédito CDC, é um crédito sem direcionamento, a taxa de juros é muito alta. Isso faz com que haja um empobrecimento da pessoa com essas taxas de 2%, 3%, se é efetivamente do administração buscou até as pessoas fazerem o financiamento do seu imóvel para se livrar dessas taxas de juros altíssimas. Então, se você efetivamente mudar de vida, aí vale a pena você fazer o autofinanciamento de sua residência, se livrar de todas as suas dívidas, mas você aí primeiro busque, você acha que você não tem condições de resolver, primeiro vá para um psicólogo, converse com esse psicólogo, tenha um acompanhamento, que é a psicologia comportamental. Esse profissional vai te ajudar a reverter essa situação e logo depois você vai lá, faz o financiamento. Então, é necessário primeiro que mude o comportamento. Ao mudar o comportamento, faça o financiamento de sua casa e liquide a dívida. Agora, se você pegar, porque a taxa é bastante favorável, não mudar o comportamento, pegar o dinheiro da sua e vincular, dar a garantia de sua casa, e depois você fazer novas dívidas, você vai ficar sem teto. Então, a responsabilidade é muito grande ao fazer o financiamento da sua própria residência para se livrar da dívida. Então, a orientação em relação ao FGTS é essa. Se não consegue ter o controle, o ímpeto, deixe esse recurso do FGTS lá guardadinho para uma necessidade emergencial, né? Um desemprego, levar um período grande, entendeu? Então, a sociedade como um todo tem que ter essa reserva para a gente ter o equilíbrio. Então, para a gente efetivamente ter um determinado prazer no curto, no médio e longo prazo, há necessidade. Se você uma ou duas acarajé por semana, e aqueles 3 acarajé corresponde a R$ 15 por semana, vezes 4 dá 60, já quase que vai te ajudar a sua previdência privada. Então, para a gente garantir o nosso futuro, é necessário a restrição, a gente restringir um pouco os nossos prazeres. Se a gente não restringir os prazeres de curto prazo, a gente prejudica os nossos prazeres de médio e longo prazo. Então, por que é que muitos idosos se deprimem na velhice? Porque não se preocupou, vai sobreviver. A pessoa tinha um padrão de 2, 3, 4 mil reais e aí não fez um planejamento em relação à previdência privada, a sua previdência oficial, vai sobreviver com um salário mínimo e um salário mínimo só paga os medicamentos. Não é, Marco? Você que é da área de saúde. E nem dá para pagar. 70, 80 anos de idade. Só consegue nem dá para pagar os medicamentos. É. Não é isso? Então, a necessidade, efetivamente, de um planejamento muito forte. A gente está numa economia onde está vendo, as pessoas estão pagando para depositar o dinheiro, a rentabilidade em termos de renda fixa está sendo negativa, considerando a inflação. As pessoas não se preocupam com a inflação quando anuncia a taxa Selic de 2%, mas, por outro lado, a expectativa de inflação é superior. Então, seu patrimônio, a sua renda está sendo diminuída ao longo do tempo. Então, a gente tem que preocupar. Por isso que as sociedades do mundo todo, o Banco Central do mundo todo, o foco maior é a questão da inflação. E os economistas buscaram a expectativa de inflação para justamente o mercado todo seguir dentro daquela expectativa e não estourar. Porque quem mais é prejudicado é o pobre. Porque você lembra da época da inflação que foi galopante? Então, as pessoas, eu, por exemplo, que tinha conta em banco, fazia minhas aplicações,
essa coisa toda, eu não tinha perda financeira nenhuma. Mas as pessoas desbancarizadas, que não tinham conta em banco, mantinham esse dinheiro em casa. E ao manter corrida pelas vidas. Então, por um lado, as pessoas ganhavam muito dinheiro e o pobre ficava mais pobre ainda com a inflação. Então, por isso que o Banco Central no mundo todo tem uma atuação muito forte vinculado ao controle da inflação e separado do governo, porque se depender do governo, ele, em função da sua dívida, provoca a inflação. Porque ao gastar demais é necessário emitir moeda e ao emitir moeda você precisa aumentar a carga tributária, você perde produtividade, e tudo isso é ruim para a sociedade. Por isso, a separação banco-governo para realmente o Banco Central controlar a inflação e a taxa de juros, que é a questão do coração do sistema capitalista. Então, se a gente quer um sistema capitalista que não seja selvagem, a gente tem que combater a desigualdade social. Tem que promover a riqueza para todos e não um monopólio, né? Então, por isso que o mundo todo é contra o monopólio, isso é maléfico para a sociedade, por isso que a gente tem que estimular, tem que ajudar os pequenos. Quando chega uma empresa gigante na cidade, como é o nome, o pequeno empreendedor tem que verificar aquilo que ele tem em termos de competitividade, verificar aquilo que a empresa grande pode, que não consegue fazer, que ele possa fazer, e ir pelas beiradas, porque o grande comerciante chega, o grande empreendedor, a grande corporação chega, deixa o pequeno de fora. Então, por exemplo, essas grandes redes de farmácia, ela vai chegando e vai excluindo o pequeno. Então, qual é a dica para o pequeno, o cara que tem um pequeno negócio, que chega a essas grandes redes invadindo o espaço e colocando o pequeno de fora? Isso é ruim para a própria sociedade, porque quando, em um determinado momento, o monopólio estipula o preço que quer. E, num processo de competitividade, quem dita o preço é o mercado. Então, a gente tem que estimular as pessoas a planejarem, a pesquisarem e ajudar ao pequeno. E o pequeno empreendedor ele tem a obrigação de buscar sobrevivência e, ao buscar essa sobrevivência, buscar as falhas, aonde o grande monopólio, aonde grandes corporações não conseguem. Então, aí o pequeno negócio tem que procurar buscar um nicho de mercado, fazer alguma coisa diferente para, como é o nome, ocupar o espaço daquilo que as grandes redes não conseguem. Então, a gente tem que buscar alternativa de tudo que é forma para ajudar o pequeno comerciante, aquele cara que está ali na feira, Marcos. Ele está ali, a gente não pode fazer com que aquela pessoa permaneça a vida toda naquela situação, né? Ele tem que buscar o crescimento. Porque quanto mais ele cresce, mais ele promove a geração de emprego. Ele e uma pessoa ali na sua barraca, ali na feira. É importante que ele cresça, porque ao crescer, ele ajuda a própria sociedade, que é a geração de emprego, o aumento de renda para a sociedade. Essa questão do salário mínimo é algo que não favorece, entendeu? A economia. A gente tem que fazer, se a gente quer que a sociedade tenha uma renda significativa e a gente ajude o Brasil, a gente tem que fazer com que a gente ajude esse pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, aquele ali que está na feira. Então, exemplo, um mercado de farinha ali na feira. Quanto maior a muvuca, melhor, porque a sociedade come. Então, quando você pensa em farinha, você vai aonde? No mercado da farinha ali na feira. Então, quem dita o preço? É A, B ou C? Não, é o mercado. O mercado é que dita os preços para a sociedade. Então, a gente tem que estimular o pequeno comerciante, ajudar essa questão do financiamento, favorecer, fazer essa parceria com os bancos, o político ajudar, montar, por exemplo, em cada zona rural dessa, uma estratégia, um comitê de análise de limite de crédito, também para analisar. Eu lembro que teve um período aí que derramou dinheiro na roça em termos da mandioca, só que a gente diz o seguinte: o equilíbrio do preço é oferta e demanda. Então, se financiou, se colocou uma oferta de produto muito além da capacidade de consumo, o preço da mandioca foi lá, da saca de farinha foi lá para baixo, e o pessoal da zona rural tomou o prejuízo. Então, não é só simplesmente, Marcos,
financiar a sociedade, promover, é fazer com que a demanda da sociedade esteja mais ou menos compatível com a oferta do produto, para que o produtor não seja prejudicado, porque o cara da roça, se ele pegar, todo mundo pegar um montante muito grande, significativo e produzir a farinha, e não tiver como escoar essa para a região, quando você suprir o Santo Antônio de Jesus, você tem que pensar na região, no recôncavo, atingir o recôncavo, você procura o estado da Bahia, atingir o estado da Bahia, Brasil, depois de exportação. A gente vê aqui em Varzedo, São Miguel da Serra, os empreendedores já estão então, tem que tomar o público de uma forma geral, de forma sustentável. A gente sempre diz, olha, um pequeno comerciante, o patrimônio, tem um crescimento, que a gente tenha um nível de consciência, que a gente não seja enrolado com a questão das pirâmides financeiras. Não existe ganhar dinheiro fácil. Verdade. Não, eu tenho 30 anos no mercado financeiro. Não existe questão de ganhar dinheiro fácil. Então, quando alguém te diz que você tem 3%, 4%, 5% de rentabilidade, isso não garante longo prazo. Pode ser uma situação específica. Você quer ganhar 100%, vá na liquidação. Tem uma bolsa lá que é R$100. No momento que você compra por R$50, você ganhou 100%. Verdade. Você ganhou 100% quando específico da liquidação, curtíssimo prazo. Então, quando as pessoas fazem a propaganda no YouTube, na rede, promovendo 1% de rentabilidade, 10%, 15%. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele ganha mais ou menos 1, alguma coisa ao mês, em torno de 16% sobre o patrimônio ao ano. Então, o homem mais rico do mundo inteiro na área de investimentos financeiros, você vê, um caso no mundo, a rentabilidade é 1, alguma coisa. Aí o pessoal vem aí com um esquema de pirâmide financeira, utilizando as moedas virtuais e as pessoas tomando tombo. Há um tempo atrás, aí, a gente deu uma entrevista na Rádio Andaiá, falando, o Léo mostrou vários depoimentos de pessoas que perderam R$20 mil, R$30 mil, porque foi anunciado que a pessoa teria 5%, 10%. É que a gente sempre diz, 5% é verdade, ele vai comprovar lá. Por quê? A gente chama isso de volatilidade, curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo é um jogo. Ora você ganhou 10%, ora você perdeu 10%. E as pessoas só divulgam o ganho. As ondas, mas aquelas que puxam o mar, aquelas situações que puxam o cara e que ninguém vê, que puxou o cara para o fundo do mar, é justamente o mercado. Então, verdade. Se você não sabe trabalhar com mercado, sabe trabalhar com finanças, a gente diz a forma de você enriquecer, a forma de você ganhar muito dinheiro é se especializar naquilo que você sabe muito. Então, se você sabe fazer uma boa pizza, aquilo há uma tendência de você enriquecer produzindo a sua pizza. Se você é um professor, há uma tendência de você fazer a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado. Você vai dar aula, entendeu? Você vai atingir, você vê aqueles professores da USP hoje dando uma aula, tendo seguidores, 500 mil pessoas, verdade. 1 milhão de pessoas. Essas pessoas estão sendo professor porque buscaram especialização profunda naquilo que sabe. Então, todos nós aqui, se você sabe fazer um bom sanduíche, como foi o pessoal do McDonald's, vai lá, venda o sanduíche e você vai ganhar muito dinheiro vendendo sanduíche. Agora, você tem que ser um inovador, você tem que ser aquela pessoa que não se acomoda, que tem que estar o tempo todo buscando a transformação daquilo que você sabe fazer. Verdade, meu amigo. Aldo, a gente está aqui com 1h43 de live. Se deixar, a gente vai ficar aqui mais de 2 horas, mas eu acho que hoje a gente já atingiu o objetivo, né, que era falar das finanças aí em tempos de crise, não é isso? Você falou aí em temas que eu venho desenvolvendo nas minhas redes sociais, carregando até como bandeira política. Você falou em mobilidade social, né, que o poder público e nós, como sociedade, temos que estimular as pessoas a saírem de lá de baixo para crescerem, né? Isso é mobilidade social. Você falou em sustentabilidade quando você falou dos catadores,
né? E eu sempre venho apresentando o projeto nas minhas redes sociais da diminuição do uso de plástico, né? A questão do lixo zero. A nossa sociedade utiliza muito plásticos descartáveis, né? E isso traz diversos malefícios para a nossa sociedade, né? E você falou que isso tudo gera em educação financeira, né? Você falou também em educação financeira. Eu, como sou professor da rede municipal, converso sempre com os colegas em relação ao município, né? E também o Estado está oferecendo nas escolas a questão da educação financeira, botar como matéria curricular. Certo, Aldo? Então, assim, eu quero agradecer muito aqui a sua participação. Certo? Foi um prazer para mim estar batendo esse papo aqui com você, que é um amigo, né, de já há algum tempo, um amigo da família Trigo também, né? Vale a pena ressaltar isso, que é uma amizade boa, né? Eu lembro quando a gente se conheceu num evento na casa de um amigo em comum, e eu ficava te observando assim, você lá sentado, batendo papo, esse seu jeito alegre, extrovertido, mas focado no que há de sério, né? Essa questão da economia. Então, eu quero te agradecer muito, Aldo, aí sua participação, e você já se comprometeu em falar aí numa próxima live, né? As pessoas aqui, todo mundo aqui agradeceu, né? Andréa falou aqui, parabenizando, já tem gente aqui já pedindo para avisar quando é que vai ser a próxima. Tá certo, meu amigo? Deixa aí suas considerações finais. Eu queria falar para o público, de uma forma geral, que as finanças é apenas um meio, né? Que o objetivo maior do ser humano é a felicidade. Então, a maioria das pessoas que focaram muito tiveram sucesso, mas tiveram insucesso com a família, insucesso com os filhos, insucesso com os vizinhos, insucesso com os colegas de trabalho. Então, a gente sempre diz, é importante que a gente, aonde a gente estiver, a gente busque o nosso crescimento sem prejudicar o outro, porque eu trabalhei no Banco do Brasil, fui menor estagiário, e a gente sempre diz, todos nós temos condições de crescer. E minha mãe, com 12 anos de idade, e eu inserei muitas vezes a casa dela, e eu, a partir dos 12 anos, comecei a ganhar meu dinheiro. Então, a gente sempre diz, se eu conseguir, comecei a minha vida limpando o quintal e encerando casa, e graças a Deus hoje eu tenho um certo equilíbrio. Então, minha mãe também era professora e me estimulou demais em relação à busca do conhecimento. E com 15 anos de idade, eu fui selecionado entre os melhores alunos aí do estadual e, juntamente com José Sacramento Peixoto, que também foi selecionado, o Zito passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. O Zito acabou fechando a prova com 10, né? Na época eu tirei 8. E daí em diante eu busquei esse conhecimento, que eu sabia que o conhecimento poderia fazer a diferença, porque para a gente que não tem capital, né, isso para a gente que não tem terra, porque os fatores de produção, terra, capital, trabalho, tecnologia. Então a gente tinha mais a questão de se pegar em relação ao conhecimento e educação. Então minha mãe dava muito, era professora, e a paixão dela era ensinar. E aí ela passou para todos nós essa questão da importância do crescimento em termos de educação. Então, a minha dica é essa: a compaixão, que a gente valorize o outro, que a gente siga essas duas máximas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao colocar esses dois objetivos centrais, a gente vai crescendo e levando as pessoas juntos a crescerem também. O nosso nível de relacionamento e de respeito com o próximo aumenta bastante. Diz que duas coisas que fazem que o indivíduo cresça muito quando a gente divide é o amor e o conhecimento. Então, que a gente possa dividir, porque ao dividir o conhecimento e o amor, a gente vai crescer muito mais. Um grande abraço para todos vocês, e eu estarei sempre à disposição do grande Marcão, que é um amigo nosso,
entendeu? E aquilo que a gente puder, né, ajudar, a gente chega e diz o seguinte, a gente chegou a um patamar que, da agora em diante, a gente retribuía tudo aquilo que a sociedade nos favoreceu. Então, ao longo de 30 e tantos anos, a sociedade como um todo, como a gente diz, a gente não depende só da gente, a gente depende de todas as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos seres sociais. Seres sociais, um depende do outro. Então, eu me beneficiei ao longo da vida toda, aí eu me beneficio ao comer uma fruta, ao comer um legume, um feijão, eu estou dependendo do suor do outro. Então, que a gente realmente, na sua essência, dê a importância real ao outro, que a gente dê o valor, que essa realmente questão de discriminação em qualquer situação, racial, discriminação social, que seja uma bandeira de todos nós, porque não existe diferença social nenhuma entre os seres humanos, entendeu? Apenas que um teve mais oportunidade com o outro. Então, para a gente fazer com que o outro cresça, que a gente possa ajudar o outro a pescar, a buscar, né, o seu próprio peixe, e que ele avance, que a gente aumente cada dia mais o nosso nível de relacionamento com os nossos vizinhos, com nossa família, com nossos amigos, e aí a gente construa uma sociedade melhor. Valeu, meu amigo. Um grande abraço aí na família e muito obrigado mais uma vez. Tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Tchau, gente. Compartilhem aí essa live para poder as informações do nosso amigo Aldo Ramos chegar ao máximo de pessoas possível. Um abração, Aldo. Vamos finalizar aqui nossa live. Fala aí, Marcão. Valeu, meu querido. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.